Olá, boa noite. Boa noite. Papa Francisco pede fim da violência entre israelenses e palestinos. Pontífice falou abertamente dos confrontos da Ucrânia. E recebeu o presidente Volodymyr Zelensky no Vaticano. No Brasil, o Santuário São Francisco de Assis, em Brasília, é elevado à Basílica Menor. Frei João Benedito, reitor da Basílica, não resistiu a um problema cardíaco e faleceu durante as festividades. Ainda na capital federal. Câmara dos Deputados quase pronta para dar início à CPI das apostas. Perigo da poluição. Pesquisadores do Reino Unido afirmam que poluentes afetam células humanas. E representam risco de câncer de pulmão. Ministério da Saúde amplia a vacina contra a gripe a toda a população. Dia Internacional da Família. A atuação da igreja no cuidado de pais e filhos por meio da pastoral familiar. Evangelização nas redes sociais. Religiosos compartilham rotinas nas plataformas digitais e estimulam novas vocações. Esta é a TV da Inspiração Católica Canção Nova. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. O Espírito Santo é nosso advogado e nunca nos abandona. Palavras do Papa Francisco durante a oração do Regina Coeli, quando rezou por todas as mães e pela paz na Terra Santa e na Ucrânia, cujo presidente Volodymyr Zelensky esteve com o pontífice em audiência privada. Regina Coeli, letare, aleluia. Francisco rezou o Regina Coeli com os fiéis e peregrinos reunidos na Praça São Pedro. Aproveitou o dia para lembrar de todas as mães, vivas ou falecidas, confiando-as a Maria. Em seguida, pediu a intercessão da Mãe de Deus pelo fim da guerra. Sofferenza della martoriata Ucraina. Nós nos voltamos para ela pedindo-lhe que alivie o sofrimento da martirizada Ucrânia e de todas as nações feridas pela guerra e pela violência. Nos últimos dias, assistimos novamente a confrontos armados entre israelenses e palestinos, nos quais pessoas inocentes, incluindo mulheres e crianças, perderam suas vidas. Espero que a trégua que acaba de ser alcançada se torne estável, que as armas se calem, porque a segurança e a estabilidade nunca serão alcançadas com armas, mas, ao contrário, se continuará a destruir também toda a esperança de paz. Ogni speranza di pace. Ao refletir o Evangelho do dia, explicou que o Espírito Santo é advogado e consolador, um verdadeiro amigo fiel. O Papa pediu para não esquecermos do Paráclito que está dentro de nós e rezou a Maria para que nos tornemos dóceis à voz do Espírito Santo e sensíveis à sua presença. O final de semana no Vaticano também foi marcado pelo encontro do Papa Francisco com o presidente ucraniano no sábado. Antes de estar com o Papa, se reuniu com a primeira-ministra Giorgia Meloni, depois de ter sido recebido anteriormente pelo chefe de Estado, Sérgio Mattarella. Ao ver o presidente, o Papa Francisco expressou: "Agradeço-lhe por esta visita." Apoiado na bengala, Francisco saudou com um aperto de mão e Zelensky, levando a mão ao peito, disse ao pontífice: "Grande honra." O encontro do pontífice com o presidente ucraniano durou cerca de 40 minutos. Os tópicos da conversa foram relacionados à situação humanitária e política na Ucrânia, causada pela guerra em andamento. O Santo Padre prometeu suas orações e apelos públicos constantes pela paz. Ambos concordaram com a necessidade de continuar os esforços humanitários para apoiar a população. O Papa enfatizou particularmente a urgência de gestos concretos para com as pessoas mais frágeis, as vítimas inocentes do conflito. A Zelensky, Francisco doou uma pequena escultura representando um ramo de oliveira, símbolo da paz, e também a mensagem para o Dia da Paz deste ano, bem como o documento sobre a fraternidade humana e o livro sobre a Statio Orbis de 27 de março de 2020, além do livro Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia. Por sua vez, o presidente ucraniano deu ao Papa um ícone de Nossa Senhora, pintado sobre os restos de um colete à prova de balas, e um quadro intitulado Perda, sobre o assassinato de crianças durante o conflito.
E de Roma para Brasília, nesse fim de semana, o Santuário São Francisco de Assis, localizado em Brasília, foi elevado à Basílica Menor. Vamos chamar Ronaldo da Silva, que tem mais informações. Boa noite, Ronaldo. Olha, boa noite para você também. Bom começo de semana para todos que agora estão nos acompanhando. O Santuário São Francisco de Assis, aqui em Brasília, é o primeiro do Distrito Federal a ser elevado à Basílica Menor. O título é dado aos templos através de uma concessão do Papa ou da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Somos uma basílica. O anúncio do parecer favorável à elevação do Santuário São Francisco de Assis à Basílica Menor foi feito pelo arcebispo de Brasília, o cardeal Dom Paulo César Costa, e pelo frei João Benedito de Araújo, reitor do santuário. Estamos aqui reunidos com o coração em festa para proclamar esta Igreja Basílica Menor, celebrando o sacramento da Eucaristia. As basílicas são igrejas de grande importância pastoral e litúrgica para as dioceses e, por isso, têm vínculo particular com a Igreja de Roma e com o Papa. O título é dado aos templos através de uma concessão do Papa ou da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. No Brasil, existem atualmente cerca de 80 basílicas menores. Com o título de Basílica Menor, o santuário desempenha agora compromissos como oferecer a celebração do ano litúrgico, celebrar missas presididas ou concelebradas pelo bispo diocesano durante a quaresma e estudar e divulgar os documentos da Santa Sé e do Sumo Pontífice. Em meio a toda essa festa e alegria, uma notícia muito triste para os paroquianos dessa nova Basílica Menor. Na noite de ontem, domingo, o pároco e reitor da Basílica, Frei João Benedito, desmaiou e foi levado ao hospital. Durante a madrugada, Frei João Benedito não resistiu às complicações cardíacas, vindo a falecer. Frei João Benedito nasceu em Paracatu, Minas Gerais, em 1970. Em 1989, ingressou na Ordem dos Frades Menores. Em 1996, foi ordenado. Dedicado aos estudos, recebeu os títulos de mestre e doutor em Teologia da Liturgia. Em 2020, assumiu os trabalhos no Santuário São Francisco de Assis, em Brasília. Desde então, se dedicou à elevação à Basílica, o que aconteceu no último fim de semana. O nascimento de uma basílica é uma coisa raríssima que o Santo Padre concede somente a algumas pessoas. Muitas vezes vocês me ouviram repetir, vivamos esse momento, porque tem pessoas que passam por esse mundo sem perceber a grandeza histórica do momento que estão vivendo. Após a missa de domingo, no encerramento dos festejos, ele se sentiu mal. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. O corpo dele será velado durante toda a noite no santuário. E o enterro vai acontecer amanhã no entorno do Distrito Federal. Frei João Benedito sempre será lembrado pela dedicação aos irmãos e a simpatia. O nome dele também vai ficar gravado como o primeiro reitor da Basílica Santuário São Francisco de Assis. Francisco Coelho para o Canção Nova Notícias. Frei João Benedito era um amigo do peito de tanta gente aqui de Brasília e um franciscano que por cerca de 2 décadas viveu nas principais igrejas, basílicas e santuários franciscanos lá na Itália. Um carisma vivo dos franciscanos. Estará sempre em nossas orações. E agora mudamos de assunto, porque a Câmara dos Deputados está praticamente pronta para dar início à CPI das apostas. O governo estabeleceu regras para o setor de apostas esportivas no Brasil. O projeto, apresentado pelo Ministério da Fazenda, pretende inibir a manipulação de jogos.
A proposta foi apresentada pelo Ministério da Fazenda na semana passada, com a justificativa de frear a manipulação de jogos e estabelecer novas fontes de receitas para a União. A CPI já foi autorizada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. No entanto, a mesa diretora necessita informar as indicações de cada partido para que os deputados sejam escolhidos pelos líderes partidários. Amanhã, a comissão parlamentar poderá ter sua primeira sessão. A expectativa é que atletas, árbitros e dirigentes sejam convocados. O governo federal definiu multa de R$ 2 bilhões por infração em aposta esportiva e manipulação de resultados. A medida provisória, que está em fase final de análise do governo, ganhou força diante de denúncias de manipulação no futebol brasileiro. A ideia foi elaborada com o objetivo de taxar as apostas esportivas e criar regras para regular o setor. As punições valerão para empresas e pessoas físicas e poderão incluir suspensão das atividades de apostas, cassação da autorização de registro e proibição de participação em licitações públicas. A semana em Brasília começa em clima de expectativa para o avanço de temas que envolvem a regulação das redes sociais. Nós vamos chamar a repórter Camila Castro, que atualiza a agenda do Congresso para os próximos dias. Boa noite, Camila. Olá, Reinaldo. Boa noite para você e a todos. Após seguidos adiamentos na Câmara dos Deputados, a expectativa é que o plenário vote o requerimento de urgência para viabilizar a tramitação do projeto que regulamenta a remuneração de conteúdos jornalísticos e o pagamento de direitos autorais pelas grandes empresas de tecnologia. Na prática, a votação da proposta representa o fatiamento da PL das fake news, que não deve retornar para análise dos parlamentares nos próximos 7 dias. A decisão de deixar a votação para esta semana considera a presença de Arthur Lira no plenário e também a possibilidade de obter 257 votos necessários para a votação. Já o deputado Cláudio Cajado, relator da proposta da nova regra fiscal elaborada pelo governo, deverá apresentar seu parecer hoje à noite durante um jantar em reunião com o presidente da Câmara e também líderes partidários. O presidente Lula se encontrou hoje cedo com ministros e líderes do governo para discutir justamente este assunto. Uma outra pauta muito esperada é a CPMI do dia 8 de janeiro, que poderá ser instalada já na quarta-feira. Para que isso aconteça, é necessário que todas as lideranças formalizem os nomes dos indicados. Arthur Maia, do União Brasil, é o mais cotado para assumir a presidência. Muitas pautas quentes, durante esta semana aqui na capital do Brasil. Eu volto com vocês. Ótima noite. Boa noite para você, Camila. Muito obrigado. Bom descanso. Até amanhã. E com a extensão do prazo para a declaração do imposto de renda do ano de 2022, os brasileiros tiveram cerca de 78 dias para preencher toda a documentação. Há poucos dias do fim do prazo, o movimento nos escritórios de contabilidade é grande para dar conta de quem deixou o serviço para a última hora. Walter é professor e corre contra o tempo para declarar o imposto de renda. O atraso tem justificativa. As dúvidas que a gente tem, em relação a esse processo, uma vez que a gente não tem o conhecimento suficiente sobre as leis, que norteiam todo esse processo do imposto de renda. Há poucos dias do fim do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, mais de 20 milhões de brasileiros ainda não enviaram o documento à Receita Federal. Não tem todas as documentações ainda, não conseguiu, enfim, entrega a declaração zerado, sem movimento nenhum, para mais tarde você fazer uma retificadora, porque lembrando, quando a gente entrega a declaração fora do prazo, eu tenho uma multa para pagar para a Receita Federal, que é no mínimo de R$ 165, ou 20% do valor devido. Edgar vai declarar pela primeira vez. Eu estou por fora de tudo, então preferi passar para quem entende do assunto resolver o problema para mim.
Pessoas que receberam rendimentos passíveis de tributação em um valor total acima de R$ 28.559,70, com rendimentos isentos não tributáveis ou debitados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40 mil, precisam declarar o imposto de renda. Existem duas formas que eu entrego a declaração. A simplificada, se eu paguei R$1.000 de imposto de renda retido na fonte e essa tributação de 20%, que é a simplificada, deu 900, ela me devolve R$100, correto? Ao contrário também, que a completa lá, nessa completa, ele permite que eu lance todas as minhas despesas, médicos, dentistas, exame de laboratório, procedimentos hospitalares, educação, escolas, né? Então eu lanço tudo aquilo lá, ela me permite ir deduzindo. Mas atenção para o prazo. O limite é o dia 31 de maio, data da liberação do primeiro lote de restituição. Olha, agora vamos a São Paulo, onde está Sidney Fernandes, que traz assunto relacionado à saúde. Vai falar um pouco da poluição do ar, um dos grandes problemas da grande metrópole. Sidney, boa noite para você. Já está comprovado que a poluição atmosférica é causadora de muitas doenças. Boa noite a vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista e boa noite a você que nos assiste de casa. A exposição contínua a partículas finas de poluição pode aumentar o risco de câncer de pulmão, além de agravar outras doenças. Pesquisadores do Reino Unido apontaram de forma inédita como esses poluentes inflamam nossas células. Poeira de construção civil, fumaça de escapamentos. Emissões de poluentes por aeronaves e pela indústria. Partículas suspensas que formam essa camada de poluição que cobre São Paulo. É um problema comum das grandes metrópoles. Haja fôlego para quem é hipertenso. Chega essa época aí, já começa a suar, dá aquele calor no corpo. Luiz, que tem fibrose pulmonar, precisa estar sempre atento aos cuidados. Meio pulmão, meio fígado, tem que se cuidar. Ao ar livre ainda eu estou tolerando, mas começou a fechar, máscara. Tá aqui, ó, salva. O contato com o ar poluído aumenta entre 20% a 30% o risco de câncer de pulmão, segundo a Organização Mundial de Saúde. O que um estudo recente de um instituto da Inglaterra mostrou é como esses poluentes agem na formação de tumores, o que é inédito. Um ambiente poluído é como se eu estivesse fumando todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E essa exposição contínua levava a um mecanismo inflamatório do tumor. Para avaliar os impactos da poluição do ar na saúde das pessoas, os cientistas usaram informações de um banco de dados do Reino Unido de cerca de 400 mil pacientes. Além disso, em laboratório, utilizaram ratos cobaias que foram expostos a partículas semelhantes às que encontramos na atmosfera. A conclusão é que quanto maior o tempo de exposição a esses poluentes, maiores são as chances de desenvolver doenças como câncer de pulmão. Quando você tem a emissão de monóxido de carbono dos veículos, dióxido de enxofre, diesel que tem chumbo, né? Todos esses poluentes eles vão para a atmosfera. O problema é que eles não ficam inertes na atmosfera, existem reações entre esses diversos e formam-se então os poluentes secundários. Câncer de pulmão já foi definitivamente estabelecido como ligado à poluição atmosférica. Segundo os pesquisadores, 3 anos de exposição ao ar com alto índice de poluentes favorecem o surgimento de câncer, mesmo naqueles que não são fumantes. Daí, a importância de reduzir os níveis de poluição ambiental. Nós temos que investir em mobilidade de alta eficiência e baixa emissão, mas ao mesmo tempo nós temos que repensar o uso e ocupação do solo, redistribuir o emprego. E como estamos na época de maior incidência de doenças respiratórias, o Ministério da Saúde recomendou que a vacinação contra a gripe seja ampliada para toda a população a partir dos 6 meses de idade. Até o momento, 21 milhões de pessoas receberam a vacina, o que representa 30% do grupo prioritário.
Agora, os estados e municípios podem usar as vacinas em estoque e adotar estratégias locais para preparar a imunização, atendendo às realidades de cada região. O objetivo de expandir a campanha é aumentar a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar. A vacinação é fundamental porque reduz a carga da doença, especialmente em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes, além de diminuir a sobrecarga nos serviços de saúde. Até o fim de abril, ao menos 253 mortes em razão da doença foram confirmadas no país. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas de influenza sazonais são bem toleradas e a principal reação é dor no local da injeção, que é comum e ocorre em 15 a 20% dos pacientes e geralmente é resolvida em 48 horas. Mais de 80 milhões de doses da vacina trivalente, produzidas pelo Instituto Butantan, foram distribuídas em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 90% da população. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. A inflação gera impacto direto no preço de diversos produtos no mercado. Dessa vez, um item muito consumido pelas famílias recebeu reajuste e a alteração de valor afetou o dia a dia da população. Sabe aquela expressão comer com os olhos? A frase tem se tornado comum na vida dos brasileiros que se deparam com os preços dos produtos no mercado. O leite, por exemplo, principal matéria-prima de itens como este, está cada dia mais caro. Então eu tenho o aumento da ração, eu tenho o aumento dos fertilizantes, eu tenho o aumento da soja, do milho, gasolina, diesel, que vai encarecer também esse leite e isso vai chegar lá no produtor final. Na casa do Anderson, o produto que já foi fundamental no café da manhã, hoje compromete o orçamento da família. Eu consumo, no café, ele consumia muito com um cereal, fazendo bolo, minha esposa faz o bolo, mas hoje realmente a quantidade de leite que a gente consome é bem pouco, né? Se o leite encarece, os derivados seguem o mesmo caminho. Por isso, manter a mesa farta é um desafio para os consumidores. Em tempos de preços altos e poucos recursos, o jeito é utilizar a criatividade e pesquisar. O queijo subiu quase 16%. A manteiga ficou 17,35% mais cara. Já o leite condensado virou artigo de luxo, chegando a 31,87%. O requeijão deu lugar à geleia extraída do pé de hibisco e produzida em casa. Já o doce preferido ficou mais difícil de adquirir. Nem lembro a última vez que eu comi brigadeiro, que é o leite condensado. A manteiga a gente já está na margarina. Com os valores altos, todo o ciclo de compra e venda é afetado, desde o produtor, que pode abrir mão do mercado, até o consumidor final. Esse aumento de preço do leite, ele interfere em toda a cadeia do leite, mas ele interfere também nos outros extremos da economia. Então, quando você tem, por exemplo, o leite, que é um produto da cesta básica, é um produto básico ali para a sobrevivência das pessoas subindo de preço, isso impacta especialmente as pessoas com renda menor. E o ar frio que se espalhou pela região sul e deixou as temperaturas mais baixas vai continuar, ao menos até quarta-feira, durante noites e madrugadas. Nós vamos chamar então a Yara Naires, que tem os detalhes. Boa noite para você, Yara. Boa noite, Reinaldo, Adriana e a você que acompanha o Canção Nova Notícias. Agora os cobertores saíram realmente do guarda-roupa. Mais frio nas noites e madrugadas em estados do centro-sul do país. No sul também esfriou e teremos mais dias com temperaturas negativas. Amanhã o leste de Santa Catarina deve bater 1 grau e no interior do Paraná 6 graus. Aqui no sudeste as mínimas ficam abaixo dos 19 graus nas capitais. A chuva será isolada no nordeste e litoral do Rio e nordeste de Minas. No centro-oeste, pancadas de chuva apenas no norte do Mato Grosso. Nas demais áreas, o sol toma conta pela manhã, deixa a tarde quente e a temperatura despenca à noite. Campo Grande pode registrar mínima de 14 graus. Enquanto a chuva diminui nestas áreas, o tempo chuvoso persiste no topo do mapa. O volume será elevado no Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Sergipe e sul da Bahia.
Reinaldo, Adriana, essas são as informações de hoje. Desejo a todos uma ótima semana. Obrigado, Yara. Em Portugal, ou melhor, Portugal recebeu o secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, na primeira grande peregrinação internacional do ano. Milhares de fiéis se reuniram no Santuário de Fátima. Os participantes puderam ver os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. A passagem dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude pela Diocese de Leiria, Fátima, integrou o programa da primeira grande peregrinação internacional aniversária do ano. As celebrações foram presididas pelo secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin. Maria levantou-se e partiu apressadamente. Como Maria e com Maria, a Igreja constrói pacientemente a cultura do encontro, do diálogo, da reconciliação e da fraternidade sem muros. Mais de 230 mil peregrinos. Esse grupo de 60 pessoas da paróquia de Pero Pinheiro, em Sintra, caminhou por 4 dias. Temos de estar todos juntos também, porque também faz parte do grupo estar todo junto. As dores passam todas aqui. Chegar aqui é gratificante. Não há palavras. Sem o apoio de alguns companheiros, o caminho seria muito mais difícil. Nós andamos 3 ou 4 quilómetros, paramos, damos laranjas, damos bananas, damos águas às pessoas que quando pedem, não é assim? E assim vamos, depois andamos mais um bocadinho, fazemos o mesmo, e assim todo o caminho, até chegarmos cá a Fátima. Em sua homilia do dia 13, o cardeal Parolin ressaltou 2 palavras que, segundo ele, a Cova da Iria propõe para conservar no coração: penitência e oração. Porque a sua maternidade universal não conhece os muros das diversidades culturais, sociais, políticas. Nossa conexão é novamente com São Paulo, porque a nossa equipe preparou reportagem sobre o Dia Internacional da Família. Sidney Fernandes, com você. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas para ressaltar a importância do convívio em família. E na igreja, quem ajuda no cuidado e salvaguarda das famílias é a Pastoral Familiar. Confira na reportagem de Aline Mércio e Antônio Matos. A Pastoral Familiar é uma das pastorais mais abrangentes da igreja. Onde tem pessoa humana, tem pastoral familiar. E os grupos atendidos por essa pastoral também são muitos. Vão do nascimento ao casamento e pós-matrimônio ou vocação religiosa. O setor pós, que é exatamente quando nós vamos trabalhar com as famílias que nós conhecemos, né, pais e filhos, mas também as outras famílias que nós temos, né, os avós que cuidam dos filhos. Então nós vamos ao encontro de pessoas com drogadição, nós vamos ao encontro de casais em nova união, sempre com o intuito de apresentar Jesus Cristo a essas famílias. Há cerca de 14 anos, a família Silveira participa da Pastoral Familiar. Pais e filhos reconhecem os benefícios de todo o aprendizado que tiveram ao longo desse tempo. Emilene já passou por um processo de nulidade de casamento. Hoje, com o marido Rodrigo, tem no Encontro do Bom Pastor motivos para estar inserida na Pastoral Familiar, já que o grupo tem como foco casais em nova união. Nós formamos os círculos bíblicos, seguimos a hora da família nesses círculos, né? E trabalhamos com esses casais. Geralmente, a gente trabalha dando uma palestra também no encontro, contando um testemunho da nossa vida desde que a gente entrou na pastoral, né? E toda a experiência com a pastoral familiar do casal também é passada para os filhos. Hoje, Cecília, de 8 anos, e Pedro, de 11, ajudam os pais nos trabalhos que evangelizam. É muito bom saber que nós 4 estamos juntos lá, né, no mesmo momento e sempre pelo mesmo motivo, né? Que é mostrar o amor de Deus, o que foi Cristo na nossa vida. E o testemunho dessas famílias, iluminadas pela dimensão do Evangelho, pela dimensão da fé, são verdadeiros oásis diante desse mundo com tantos sofrimentos e tantos conflitos.
Nós ficamos por aqui, mas amanhã voltaremos com mais notícias de São Paulo. Boa noite a todos, bom começo de semana e eu volto com vocês nos estúdios em Cachoeira Paulista. Obrigado, boa noite para você, bom descanso, Sidney. O jornalismo e as transmissões, como as que habitualmente são apresentadas neste canal de notícias e de religião, só são possíveis graças à contribuição de sócios e benfeitores, que generosamente investem no sistema Canção Nova de Comunicação. Nós estamos com 46% na campanha do projeto Dai-me Almas deste mês. E eu convido você a ser um sócio Canção Nova. Acesse clube.cançãonova.com e escolha uma forma de fazer a sua doação. Se preferir, você pode doar pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por seu comprometimento e fidelidade. O papel da tecnologia como instrumento de evangelização não é de hoje. Em 2002, o Papa João Paulo II reconheceu o potencial do ambiente digital para proclamar o Evangelho. Dada a importância de se refletir sobre o anúncio da Boa Nova nas plataformas digitais, muitos religiosos têm utilizado as redes sociais para estimular novas vocações. Vocês podem trabalhar fora do convento? Podemos. A gente varre lá fora, na nossa casa. É com esse bom humor que Madre Elizabeth compartilha a rotina da congregação, com mais de 160 mil seguidores nas redes sociais. A ideia de começar esse projeto nas redes sociais começou quando a gente resolveu, através das redes sociais, atrair mais vocações para o nosso instituto, divulgar a nossa vida, né? Para que também outras filhas da Misericórdia, que moram longe, que não são daqui, né, do Ceará ou de Fortaleza, pudessem conhecer a vocação. Amai-vos uns aos outros. O trecho das Sagradas Escrituras pode ser contemplado na alegria do seminarista Kaique. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser. O jovem divide com mais de 130 mil seguidores o dia a dia dentro do seminário. Eu estou literalmente dando para as pessoas a vida que eu vivo. E isso é tão simples que alcança muito o coração das pessoas. E, consequentemente, dando a vida que eu vivo, desperta o interesse de outros jovens a viver a vida que eu vivo. As postagens envolvem momentos de oração, vida comunitária, a tarefas domésticas e pastorais. A gente busca ter bastante cuidado, né, no que a gente vai postar também nas nossas redes sociais, para que a gente possa, sim, mostrar a verdade da vida religiosa e dentro também do nosso carisma, mas também não deixar margens para outras interpretações. A leveza que ambos trazem nos vídeos ajudam a esclarecer dúvidas sobre a vida religiosa. As pessoas passam a ver a realidade de são pessoas, humanos, frágeis, que brincam, se divertem, choram, sofrem também. Enfim, no meio dessa vida, que comporta tudo isso, como é de qualquer outra pessoa, escolher entregar-se a Deus de forma mais profunda. As pessoas comentam bastante que não sabiam coisas simples, como, por exemplo, eu posso pedir a bênção a uma religiosa, né? Ou então que pensa que tem aquela imagem de freira que realmente é passado pelas mídias e vê que a vida religiosa, na verdade, é simples, é alegre, é cheia de Deus. Olha, Reinalda, tenho que dizer que a vida comunitária é maravilhosa. Que bom. E assim a gente encerra a edição de hoje do Canção Nova Notícias. Reveja as reportagens no portal noticias.cançãonova.com. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa direto de São Paulo. Às 9 tem Padre Léo no Buscai as Coisas do Alto. E às 10 assista ao programa Revolução Jesus. Uma ótima noite para você. Boa noite, paz para você.